Uma pequena visão histórica. Um homem é um deus até que a última centelha de admiração por quadrice no ossos ou um belo sorriso morra, ou seja, quando ele estiver morto. Dolores Ashcroft Novick. A sexualidade foi explorada ritualisticamente por vários povos, grupos e tribos da antiguidade e até hoje ela continua sendo explorada por um pequeno conjunto de pessoas que se preocupam em manter as antigas tradições. Esse pequeno conjunto de pessoas se dividem em escolas de iniciação e a que mais nos referimos neste ensaio é a OTO. 8. Observamos que em ritos datados de muitos anos antes do advento do cristianismo, houve a adoração à grande deusa ou mãe. Em tribos a sexualidade era explorada pelos caçadores que obtinham a benção da grande mãe pelo conúbio sexual. Eram realizados festivais da caça anuais. Os caçadores que conseguiam obter as melhores caças e o maior número de alimento para a tribo ganhava o direito de se deitar com a sacerdotisa da tribo em um ritual público. Alguns objetivos eram observados, dentre eles podemos citar que dessa maneira a sacerdotisa conseguia fazer uma seleção de seu amante que por direito poderia fecundá-la e se deitar com ela durante todo um período que envolvia estações inteiras. Ela sempre ficava com o ganhador e esse era o mais forte. Sendo assim, ela iria gerar um filho forte e guerreiro, ou seja, ela se deitava com aquele que poderia lhe introduzir um dino mais forte. O rito público era realizado por um lado para que os perdedores ficassem com inveja e se esforçassem para serem vitoriosos na próxima temporada de caça. A mulher era o centro da tribo. Sempre uma mulher fértil com fartos seios e largos quadris, aumentados por tantas gestações sucessivas, deveria ter se tornado o modelo ideal, uma cópia da deusa mãe. Ela foi o protótipo da sacerdotisa da deusa e, portanto, vista pela tribo como sua contraparte terrena. Quando a sacerdotisa não podia dar mais à luz com tanta frequência e já não preenchia mais os requisitos para o cargo, ela nomeava sua sucessora. Essa ficava ligada à antiga sacerdotisa até sua morte e assim se garantia a reencarnação da manifestação da deusa. O útero foi o primeiro, e para o mago continua sendo o principal, exemplo de cálice sagrado. Com a função de ser o elo de comunicação entre a humanidade e algo superior. Dolores Ashcroft Novick. Sexualidade bíblica. Estudiosos sustentam que a divindade dos judeus, Jeová, era uma divindade fálica. A história nos mostra que nem sempre os judeus adoraram uma divindade única e muito menos com características masculinas. A deusa Enet ou Anat foi adorada durante muitos séculos por eles, pilares fálicos foram erguidos para a sustentação dos templos e neles contento escritas mágicas de invocação, provando assim, que não eram simples pilares. Embora o modo de vida seja totalmente patriarcal, é a mulher quem manda em casa e a mesma tem privilégios na sociedade. Se uma mulher casa-se com um homem que não é judeu, ela tem uma prole de filhos judeus da mesma forma. Porém, se é o contrário, se um homem se casa com uma mulher não judia, sua prole de filhos também não serão judeus. A própria Bíblia enfatiza a caracterização da mulher com a deusa. O estudante pode
Comprovar isso lendo a canção de Débora, Juízes v, pode também comprovar a linguagem sexual bíblica nas canções de Salomão. Em várias pastagens vimos que Pedro o apóstolo é chamado de a pedra. Na doutrina esotérica cristã, vimos que Pedro é patar, simbolizado como PTR no altar dos gnósticos. Nesse mesmo altar dos gnósticos encontra-se a ara, ou seja, a pedra, simbolizando o altar quando o mesmo não é de pedra pura, a pedra filosofal. A ara só não está presente no altar quando o mesmo é de pedra pura, um bloco de 1 metro de altura por 1 metro de comprimento e 1 metro de largura, podendo ser de mármore ou outro tipo de pedra, ou uma caixa nas mesmas medidas contendo pedras dentro. A ara sempre tem uma medida que vai de 25 centímetros de largura, altura e comprimento. Autores sempre enfatizam que o sexo é a pedra de tropeço. Também vemos que os pilares de Salomão recebem nomes próprios, também indicando que não eram simples colunas. Ouvidaste a rocha que te gerou, só ele é minha rocha e minha salvação. Salmos 62 2.2. Os termos rocha e pedra são usados com frequência para se referir a testículos, e, desde os primórdios da história até a Idade Média, os juramentos, votos e promessas eram feitos com a mão colocada sobre a pedra sagrada, ou seja, nos testículos. Esse costume sobrevive em regiões do Oriente ainda. Sexualidade e criatividade mágica. Encontramos em todo ser humano e também nos ocultistas contemporâneos o vício de se viver no passado. Antigos rituais são praticados até hoje e esses mesmos magistas sempre enraizados neles. Vejo pessoas praticando antigos rituais da Golden Dawn, aurora dourada. Claro que a tradição tem de ser mantida, porém, todos sabem que rituais mágicos revelados publicamente não têm nenhum valor mágico, do contrário, Kenneth Grant revelaria os rituais de sua reformulada OTO e Crowley não revelaria os rituais da Golden Dawn. Sendo assim, é imprescindível que o magista saiba que em suas gonadas sexuais encontra-se uma usina de fonte misteriosa que pode dar a ele poderes sobre os elementos e comandar os mistérios da vida e da morte se essa usina for utilizada da maneira correta. A energia sexual é fonte de inspiração para todo magista e esse pode muito bem formular seus rituais se a experiência contar como bagagem. Por toda a história registrada do mundo e de suas religiões, o poder do sexo sempre foi uma força motivadora, mesmo quando não era reconhecido como tal. Ele foi elevado às alturas e atirado às profundezas mais objetas da humanidade, mas nunca deixou de ser, por si mesmo, o dom supremo do Criador. Dolores Ashcroft Novick.